Meu nome é Milena Sanchini de Souza, sou aluna da UFMS do curso de farmácia. Eu faço parte do PIBIC e a minha pesquisa é sobre a expressão de P16 em células epiteliais e TNF em epitélio e estroma de pacientes infectadas por HPV de alto risco oncogênico com lesões intraepiteliais cervicais de alto grau. Este estudo foi realizado no Laboratório de Imunologia Básica, Bioensaios e Biologia Molecular do INBio, campus de Campo Grande, sob orientação da professora Cacilda Padovani. Este estudo teve como objetivo detectar a presença de P16 e TNF em amostras de biópsia de cerviz uterina de pacientes positivas para DNA de HPV de alto risco oncogênico, apresentando o resultado histopatológico de cervicite, L-sil, H-sil e carcinoma. O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, com aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo. Uma lesão intraepitelial escamosa pode ser desenvolvida pela persistência viral do HPV de alto risco oncogênico e pode acabar evoluindo para o câncer cervical. Evidências sugerem que a presença de marcadores como a P16 e a citocina TNF-alfa podem auxiliar na detecção e no prognóstico de lesões escamosas associadas ao HPV. Foram utilizadas 20 amostras de biópsia de cerviz uterina com resultado histopatológico de cervicite, L-sil, H-sil e carcinoma. Foram utilizadas tonsilas humanas para controles. Para a detecção desses marcadores, foi realizada a imunohistoquímica de marcação simples. A imunohistoquímica se iniciou com a desparafinização em xilol, reidratação em etanol, recuperação antigênica com tampão citrato, bloqueio da peroxidase endógena, um segundo bloqueio com uma solução de soro bovino fetal, foi aplicado o anticorpo primário monoclonal anti-P16 e anti-TNF-alfa, e após a adição do anticorpo, as amostras ficam incubadas por 1 hora, mas para a citocina TNF-alfa, as amostras ficaram incubadas com o anticorpo diluído por 16 horas para melhorar a intensidade da marcação. Foi feita a amplificação, aplicado o cromógeno líquido DAB, foi feita a contracoloração com hematoxilina, desidratação em etanol e, por fim, a montagem das lâminas com lamínula de vidro e entelã. As lâminas foram fotodocumentadas em aumento de 100 vezes para epitélio e 400 vezes para leitura no estroma. Para P16 no epitélio, nós baseamos a nossa classificação no projeto LEST. O epitélio foi dividido em 3 terços, avaliada a sua extensão e a intensidade da marcação, fraca, moderada ou forte. Para o TNF no epitélio, foi atribuída a intensidade da marcação, distribuição e espessura no epitélio. No estroma, o resultado foi dado pelo número total de células das contagens de 10 imagens individualmente, expressa pela quantidade de células imunomarcadas por milímetro quadrado. A figura 1 demonstra a frequência dos genótipos de HPV detectados nas 20 amostras analisadas. Uma maior frequência foi atribuída a outros HPV de alto risco oncogênico, com positividade em 11 de 20 amostras, seguida por HPV-16, com 5 de 20 amostras. A figura 2 demonstra a distribuição das amostras de acordo com a classificação histopatológica. Dentre as 20 amostras analisadas, 4 de 20 foram classificadas como cervicite, 4 de 20 como L-sil, 10 de 20 como H-sil e 2 de 20 como carcinoma. Na figura 3, observa-se a detecção de P16 em epitélio. Em A, temos um controle negativo. Em B, o controle positivo. Em C, uma amostra H-sil NIC3, positiva para a expressão de P16, classificada como coloração fraca difusa em 3 terços do epitélio. Em D, temos uma amostra H-sil NIC2, positiva para a expressão de P16, classificada como coloração moderada difusa em 3 terços do epitélio. Em E, temos uma amostra carcinoma, positiva para a expressão de P16, classificada como coloração forte difusa em 3 terços do epitélio. Na figura 4, temos a detecção de TNF em epitélio. Em A, temos uma amostra L-sil, negativa para a expressão de TNF, classificada como sem coloração. Em B, temos uma amostra H-sil, positiva para a expressão de TNF, classificada como coloração fraca, difusa e na espessura total do epitélio. Em C, temos uma amostra H-sil, positiva para a expressão de TNF, classificada como coloração moderada, difusa e nas células da camada intermediária e superficial do epitélio. Em D, uma amostra H-sil, positiva para a expressão de TNF, classificada como coloração forte, difusa e na espessura total do epitélio. A expressão de TNF foi bastante variável, sendo hora indetectável, como em A, hora de intensidade forte e de espessura total, como em D, no epitélio. Na figura 5, nós temos a detecção de TNF no estroma. Em A, um controle negativo, em B, o controle positivo, em C, uma amostra classificada como H-sil com células marcadas. Na tabela 1, temos a distribuição das amostras segundo os achados histopatológicos, resultados dos tipos de HPV de alto risco oncogênico, expressão de TNF no epitélio e em estroma. Foram observadas células TNF positivas tanto no epitélio quanto no estroma, com padrões variados de expressão. As amostras com maiores níveis de TNF eram positivas para HPV 16 ou 18. Observou-se um maior número de células imunomarcadas de TNF quando a P16 apresentou um padrão de intensidade moderado a forte e difuso. Os resultados obtidos podem contribuir para o melhor entendimento do papel da P16 e da citocina TNF-alfa no processo infeccioso e neoplásico e o possível uso dos mesmos como biomarcadores. Obrigada!